Em uma sociedade tão líquida como a nossa, o amor acaba se tornando líquido também. Hoje vamos debater esse conceito que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman trouxe para a gente. E embora o Bauman seja muito famoso hoje em dia, muitas pessoas falem sobre ele, talvez nem todo mundo esteja muito familiarizado com os conceitos de liquidez. E liquidez não é liquidez bancária, né? Quando ele significa que você tem dinheiro, né? Amor líquido é aquele que tem muito. Infelizmente não é isso. E a gente pode entender, ainda que de maneira inicial, essa liquidez com o fato de que as coisas não são muito sólidas, obviamente. De que as coisas se modificam, de que o tempo faz com que essa efemeridade, que talvez até já seja natural dessas coisas, se torne ainda mais intensa, cresça ainda mais. As coisas se tornam muito voláteis. É importante a gente fazer uma pequena diferenciação. Embora o termo seja amor líquido, quando a gente fala de amor líquido, nós não estamos falando do sentimento amor. Nós estamos falando de alguma outra coisa. Essa coisa a gente vai conseguir entender um pouco melhor ao longo do programa. É claro que o termo é muito funcional, sim, né? Mas é como o João falou, a gente está falando de uma corruptela da palavra amor, porque amor é um sentimento, amor é nobre, amor é uma coisa que, no decorrer desse vídeo, a gente vai ver que não tem nada a ver com a ideia de amor líquido. E a ideia de amor líquido, como o Paulo também trouxe na introdução, deriva de uma sociedade que vive num todo de uma forma líquida. E o que é viver de uma forma líquida para o Bauman, né? É você não ter concretude em nada que você faz, ou seja, tudo se torna muito efêmero. Mas sabemos que a vida, de um ponto de vista filosófico, ela é efêmera, porque ela é passageira, ela é transitória, ela é um piscar de olhos no universo. Sim, de fato, mas mesmo que a gente viva uma vida que em tese ela é efêmera, a gente tem elementos que se manifestam nessa vida que não são efêmeros. E os sentimentos, como por exemplo o amor, são coisas que não podem ser, de forma alguma, corrompidas e trazidas para esse campo da efemeridade, né? E é importante a gente entender, né, só conceituando amplamente, amor é aquilo que sustenta e une o universo. Ele não é uma coisa só de posse, de relação. Mas o Bauman ele utiliza isso porque a gente fala muito de relações conjugais. Né? E quando a gente vai falar da questão dessa volatilidade, dessa liquidez dentro da relação da sociedade, ela é muito associada a um binômio. A primeira perna desse binômio é uma ideia um tanto quanto equivocada do que é ser livre. Né? A gente tem um programa que a gente fala mais sobre liberdade, mas trazendo um pouco aqui o conceito de liberdade que as pessoas entendem é de não ter amarras, não se prender, não se vincular. Então eu preciso ser o mais livre possível, eu preciso ser pipa voada, papai tá né? Aquela coisa assim, tipo, você o oi sumida para todo mundo, ou oi sumido para todo mundo, porque você tem que estar por aí, você tá aí, deu mole, você aparece, você vai embora, a coisa ficou feia, você sai, né? Ficou legal, você volta, e aí você vai procurando essas coisas como água num local não tanto quanto nivelado, ela vai fluindo para os cantos. Né? E a outra perna desse binômio é a questão do seu tempo. Né? A gente sabe que o nosso tempo é restrito. Né? A gente fala, o tempo é relativo, tem gente que vai falar que o tempo é dinheiro. De fato, ele não é dinheiro do ponto de vista financeiro, mas ele é dinheiro que ele é uma espécie de uma commodity, é algo que você aplica. E aí você pensa, não, uma situação está muito ruim, eu não vou gastar meu tempo com isso. Deu problema, porque eu quero comer pizza, a pessoa quer comer sushi, eu não vou continuar nesse relacionamento. Para que isso? Não dá para se relacionar com uma pessoa Não assim. dá para ser desse jeito, porque eu tenho que ser livre, eu tenho que ter a minha expressão de comer pizza. E não adianta me levar num lugar onde tem pizza de sushi, porque eu não vou, porque eu não quero comer pizza de sushi, eu quero comer pizza. E isso traz uma das grandes críticas que o Bauman faz em boa parte dos livros deles, e principalmente dentro do amor líquido, que é a ideia da superficialidade das nossas relações. Né? Então, baseados nesse binômio que o Paulo trouxe, nós até temos algumas relações, mas desde que essas relações elas sejam o mais superficiais possíveis. Elas vão ali, nutrem de certa maneira algo que a gente procura momentaneamente. Porque você tem que ser livre, né? Porque você tem que ser livre, então você tem que ter a possibilidade de ir ali, mas à medida que aquilo nos traz uma necessidade de uma reflexão, de olhar para as necessidades do outro, de mergulhar dentro de nós e ver o que está funcionando e o que não está, isso já começa a dar muito trabalho. E infelizmente, os meios que nós dispomos na nossa sociedade, que poderiam ser utilizados de maneira muito positiva, acabam sendo levados
para coisas não tão legais assim. Um exemplo muito claro disso é a tecnologia, que é completamente neutra, mas que dentro do mundo das relações superficiais pode nos ser muito útil, pode potencializar ainda mais toda essa liquidez que a gente está falando. Porque, como você disse, né, a gente tem muitos meios que possibilitam, né, que interferem nessa questão que o Bauman traz. E esses meios que são, sim, importantes, que a gente deve levar em consideração, que a gente não deve deixar de lado, porque eles caracterizam muito da nossa sociedade atual, da nossa sociedade contemporânea, que é justamente a ideia de utilidade das coisas e também uma ideia muito mercantilista, uma ideia muito de mercadológica também, que as relações acabaram assumindo, que é o seguinte: a gente vive numa sociedade onde tudo é muito rápido, onde tudo é muito exagerado, tudo é a gente tem muita opção, né? Então, mais uma vez, o problema não é dos meios, é a forma como a gente utiliza. Então a gente tem a internet que nos dá muitas informações, que nos dá muitas opções de fazer coisas. A gente pode acessar um aplicativo de comida e ali a gente não vai ter 2 ou 3 pratos como a gente poderia ter, talvez, indo no estabelecimento. A gente vai ter todos os pratos de todos os estabelecimentos. Então a gente está acostumado, ou talvez não tão bem adaptados assim, a lidar com uma demanda muito grande. A gente tem muita oferta, a gente tem muita coisa ali pronta pra gente, entre aspas. E a gente está acostumado a saber a selecionar as coisas, não, na maioria das vezes não de forma inteligente, né, não de forma muito inteligente, mas aquilo que nos sacia mais, aquilo que nos dá mais prazer, aquilo que é mais agradável pra gente naquele momento. E a partir do momento que aquilo não é mais agradável, a gente deixa de lado. A gente faz isso com objetos, a gente faz isso com coisas que a gente compra, só que a gente começou a trazer isso também para as nossas relações. Talvez de uma forma inconsciente, talvez não, mas simplesmente porque a gente não está muito acostumado a prestar atenção nas coisas que a gente faz. Então, se eu posso hoje em dia usar uma blusa e depois essa blusa não gosto mais dela, ou ela ficou velha, fez um furo, eu não quero consertar. Ou alguém tem uma parecida, Alguém tem uma parecida, exatamente, né? Pô, cheguei num lugar tal e vi que, essa blusa aí todo mundo tá usando, eu posso trocar por outra, então eu nem posso fazer isso com as minhas relações. Ou seja, eu começo a olhar para as pessoas com as quais eu me relaciono, né? De uma forma utilitária. Primeiro, o que essa pessoa tem a me oferecer? Né? Pode ser no ponto de vista concreto ou não, tá? O que ela pode me oferecer em termos, às vezes, de status, né? O que estar com essa pessoa pode representar na minha vida, né? O que ser visto ao lado dessa pessoa pode representar na minha vida. Então, o que ela pode me oferecer? Essa é a primeira coisa. Segundo, depois que eu tenho essa pessoa e ela já me ofereceu o que ela, em tese, poderia, e eu encontro outra que a princípio parece ter algo melhor ou diferente, eu vou lá e substituo. Então a gente começa a viver uma sociedade que lida com as relações, como o João bem falou, como o Paulo também falou, de uma forma muito superficial, onde simplesmente tem utilidade, beleza, não é mais útil, é descartado. Ou surgiu alguma coisa que parece ser melhor, né? Um modelo novo, né? Agora o carro vem com retrovisor a mais, vem com não sei o quê. Um celular novo. Um celular novo, né? A grande vantagem do celular novo, às vezes, é porque ele tem um número maior, né? E custa mais caro. Aí você tem que ostentar que custa mais caro, né? E a gente não consegue viver relações. E isso, naturalmente, traz um vazio existencial muito grande. A gente entende isso perfeitamente. Só que quando você vive numa sociedade líquida, né, e você vai vivenciar entre aspas, obviamente, amor líquido, quando você se dá conta disso, né, fica difícil você encontrar alguém que dê um match positivo, que também esteja buscando construir coisas. Porque para a ideia que você tem que ter para construir um relacionamento saudável, principalmente do ponto de vista amoroso, né, as duas pessoas têm que querer. Não basta só você querer, não, eu quero construir algo sólido. E aí você fica lá no seu aplicativozinho, passando o dedo de um lado para o outro, aí aparece alguém interessante, você curte, deu match, mas você continua procurando outras pessoas para continuar a dar match, para ter opções. Se você continua vivenciando isso, dificilmente você vai ter dentro de você, né, esse preenchimento desse vazio. E aí cada vez mais a vida passa a ser sem sentido. Mas você pode falar, cara, mas a vida vai ser sem sentido porque eu não arranjei alguém para ficar comigo? Que pensamento mais absurdo esse? Não, porque a vida fica sem sentido porque tudo para você se torna efêmero. E aí tudo vira o absurdo. Para que você vai se relacionar? Para que você vai trabalhar? Para que você vai sair da cama? Por que você vai fazer qualquer coisa se tudo aquilo pode tolir a sua liberdade? E de fato, tudo pode tolir a sua liberdade se você pensa a liberdade como você pode fazer tudo.
Liberdade não é fazer tudo, é saber que tudo você pode fazer, mas nem tudo você deve fazer. Se você quer buscar de fato uma liberdade, você tem que entender isso. Você tem que deixar de ser escravo das tendências, escravos dos modismos e passar a ser senhor da sua própria vontade. O seu desejo tem que andar em harmonia com a vontade e assim você consegue, ao entrar em um relacionamento amoroso, construir algo ali, mesmo que isso seja efêmero e só dure um ano, só dure um mês, só dure um dia, mas aquilo que você vivenciou foi verdadeiro e você não deixou de vivenciar porque você tinha medo de se prender ou porque você, não, já que não vai ser para sempre, então eu não quero aproveitar um pouco. Não, viva, essa é a grande graça da vida, né? E uma coisa que pode acabar gerando algumas confusões, porque esse tema, de uma certa forma, ele acaba gerando muitas mal interpretações das pessoas, né? E quando o Paulo fala, mesmo que não seja para sempre, viva aquilo, parece muito aquela questão do tipo, viva o momento, não se preocupe, né? Não tem responsabilidade afetiva, não é isso que a gente está falando. Pelo contrário, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com esteja presente naquilo que você está fazendo. Não importa a durabilidade daquilo, né? Como a gente falou, o binômio do tempo, né? O tempo é finito para nós. Não importa a durabilidade daquilo. O importante é que aquilo seja completo, que você esteja inteiramente ali quando estiver com aquela pessoa, que você esteja completamente ali, inteiramente ali quando estiver naquele relacionamento. E entenda que, talvez a pessoa que esteja comigo queira um relacionamento líquido. Beleza, ninguém está dizendo para você se manter num relacionamento que é ruim para você. Mas entenda, se você entrou naquele relacionamento e você não pensa de uma forma superficial, significa que algum motivo tinha. E esse motivo provavelmente era um motivo elevado, era um motivo que valia a pena. Então significa que existe algo que vale a pena ali. Não desista desse algo que vale a pena só porque parece que as coisas não estão dando certo ou porque parece que a pessoa não está interessada. Porque lembre-se, não é porque o seu celular deu um probleminha que você vai trocar ele por outro. Nenhum relacionamento vai ser perfeito. Nenhuma relação, seja ela amorosa, seja ela de trabalho, seja ela qual for, será perfeita. Mas se você entrou naquela relação, ela vale a pena de alguma forma. E vale a pena tentar fazer com que aquilo se transforme, ao invés de simplesmente chegar e descartar. Tentar transformar aquilo numa coisa harmônica, tentar transformar aquilo numa coisa sólida, numa coisa concreta. E você trouxe um ponto que traz um detalhe muito interessante, em que a gente, às vezes, mergulha nessas ideias sem conseguir enxergar muito bem. E eu acho que isso também é um efeito da nossa modernidade líquida, da sociedade líquida, do amor líquido como um todo. Que é a ideia de que as relações, quando continuam, dão certo, e quando não continuam, dão errado. Né? Então, se eu tô numa relação e eu terminei aquela relação por algum motivo, meu namoro deu errado, minha relação, né? Porque não funcionou, então é isso, acabou porque foi horrível. E isso não é verdade. Toda experiência, parênteses, desde que minimamente saudável, ela é uma relação que dá certo, porque ela é uma relação que nos constrói como indivíduo. Ainda que a gente não viva a vida inteira com aquela pessoa, ainda que a gente não tenha um namorado ou namorada ao longo da vida, mas ainda assim, aquilo foi muito importante para nós como indivíduos e para os nossos futuros relacionamentos também. Então é importante que a gente tire esse olhar um pouco negativo das nossas experiências, principalmente dessas que terminaram em algum momento. Elas são boas, como a gente falou, não é porque é efêmero, não é porque acaba que aquilo não é uma coisa boa e que você não vai experimentar. Experimente, desde que você saiba por que você está ali, desde que você esteja ali pelos motivos corretos, desde que você esteja ali de fato tentando manifestar o que a gente falou lá no início do vídeo, que é o amor. Não, eu só queria fazer um adendozinho, que existe uma diferença que é você encerrar ciclos, que você está falando, e você descartar pessoas. Você jogar fora relacionamentos. São coisas completamente diferentes. O que o João está falando é o sentido positivo. Vivemos o que tínhamos que viver e encerramos esse período. Porque a gente vai encerrar ciclos o tempo todo. Inclusive, dentro de um relacionamento que continua, já se encerraram vários ciclos ali. Você pode encerrar um ciclo com uma pessoa e iniciar um outro ciclo com aquela mesma pessoa ou não. Mas é entender que encerrar um ciclo é finalizar aquela fase, né? Tipo, pensando num videogame. É você finalizar a fase, é você ir até o final, enfrentar o chefão, dar o save e tipo, acabou ali. Não é você descartar, não é, tá difícil, vou largar, larga o controle, larga o jogo, larga tudo, não passa da fase. Isso é completamente diferente. Isso é amor líquido. Eu vou deixar aquele jogo difícil, eu vou deixar ele de lado, vou pegar um joguinho mais fácil. E aí você tem que entender também uma coisa. Essa dificuldade é diferente de abusividade. Né? Dificuldades são situações que nós temos no nosso cotidiano. A gente às vezes tem dificuldade de se comunicar, às vezes a gente tem dificuldade de se encontrar, às vezes a gente tem dificuldade financeira para comprar alguma coisa, a gente tem dificuldades.
né? A gente tem pensamentos divergentes, né? Isso são dificuldades. Não significa que você deve vivenciar relacionamentos abusivos. Você tem que saber diferenciar abuso de dificuldade. Abuso é abuso. Ponto. Abuso deve dar basta. Se tem alguma coisa abusiva dentro de um relacionamento, você tem que bloquear e acabar com aquele ponto abusivo. Seja por intermédio de uma conversa para a pessoa refletir e eliminar esse comportamento abusivo que ele tem dentro dela, né, dessa pessoa, seja até se separar. Perder contato, fazer uma série de coisas, mas são coisas diferentes. A gente costuma colocar tudo aquilo que é errado, às vezes como abusivo, e pode até pensar também, a pessoa tá falando para eu fazer determinada coisa, tá sendo abusivo, tá querendo controlar a minha vida. Não, às vezes ela tá apenas te dando um conselho. A gente tem que saber se colocar de um ponto de vista a observar aquilo que está acontecendo como uma dificuldade, ou seja, como uma possibilidade de eu crescer ali dentro ou algo de fato para me enclausurar, para me aprisionar. Se é para te aprisionar, liberdade, voa, né? Mete o pé. Se é algo para te melhorar, reflita. Eu quero melhorar? Beleza, supere a adversidade. Eu não quero melhorar? Seja sincero e fala, meu filho, amor líquido pra gente, tô indo embora. Mas seja sempre sincero com você e com aquela pessoa com quem você está se relacionando, né? O acordado não sai caro. Converse, coloque, deixe preto no branco, diga aquilo que você pretende. Mesmo que você mude de ideia depois, você fala, olha, mudei de ideia. Tudo bem, não tem problema nenhum. É importante ter uma comunicação. Só que a comunicação, ela depende de duas partes. Ninguém lê mente dos outros. Algumas pessoas até parecem que leem, mas não significa que todo mundo consiga fazer isso, né? Então, o mais importante é se conhecer, é ser educado, é conhecer a sua forma de se relacionar e saber justamente aquilo que você quer. E se você quer estudar um pouco mais, se você quer debater sobre esses assuntos e sobre outros assuntos também, se você quer estudar com a gente, dá uma olhada em catarse.me/pedra de afiar. Lá você vai conhecer um pouco mais do nosso projeto, do nosso trabalho. Inclusive, pode contribuir com ele, participando dos nossos grupos de estudos também. Uma outra forma de você nos ajudar bastante, né, e que não custa nada, é bem rapidinho, é clicando no botãozinho de like aqui, que isso é muito bom pro nosso canal. Também se inscreve no nosso canal, caso não seja inscrito. Clica no sininho de notificações para sempre receber vídeo novo quando ele sair. E nós temos vídeos novos toda terça e toda quinta. E comenta, deixa seus comentários, fala o que você pensa a respeito desse assunto que provavelmente você já ouviu falar, provavelmente você já tem sua opinião, provavelmente você já se questionou a respeito disso, né, suas próprias experiências. Coloca aqui pra gente que vai ser bem legal saber o que você pensa desse assunto. E a gente também tá nas redes sociais, Instagram, Facebook. Todo dia tem umas postagens bem legais por lá. Interage com a gente também, tenho certeza que vai ser bem bacana. E até a próxima. Tchau, tchau.